Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Crow. Hoje nós vamos continuar a partir de onde nós paramos no vídeo anterior, que quer dizer o seguinte: nós vamos falar das imagens dos celtas, as imagens que foram, as representações que foram criadas por povos, por culturas ao longo do tempo. Nós estamos falando aqui de um intervalo de tempo que vai mais de 2000 anos, ou seja, essa visão dos celtas, evidente, vai ser diferente de um momento para outro, porque os próprios celtas, o que a gente chama de celta, evidentemente mudou ao longo desse tempo todo, é óbvio, né? Seria ridículo alguém achar, mas infelizmente tem quem acha, que os celtas da antiguidade possam ser resgatados hoje, de fato como eles eram, porque até os nossos valores não permitem isso. Nós teríamos uma visão bastante distorcida pelas nossas próprias percepções, pelos nossos valores modernos e assim por diante. Então, como tem bastante coisa para falar, eu vou ser bem agitado hoje. Quem assiste as minhas aulas ao vivo já sabe que eu sou bastante agitado e aqui no vídeo eu controlo um pouquinho. Hoje não vai ter jeito, hoje tem muita coisa para a gente falar. Então vamos começar justamente pela primeira percepção que a gente tem dos celtas, que é justamente das fontes clássicas que a gente mencionou no vídeo anterior. Ou seja, de gregos e romanos contemporâneos dos celtas da Gália. Nós estamos falando aqui dos séculos 2 e 1 antes de Cristo e 1 depois de Cristo, né? A maioria dos textos vem desse período, aí, desses 300 anos, e retratam os celtas como um povo bastante organizado, um povo bastante afeito à guerra, mas muito ligado à terra, à agricultura e à criação de animais, bons no comércio, muito acolhedor. É muito interessante que os romanos eles falam da hospitalidade dos celtas. O próprio Júlio César, que tinha nos celtas da Gália um objetivo, né, a sua mola motriz para o seu projeto imperial, ele não deixa de reconhecer a capacidade que os celtas tinham de acolher, de receber bem os visitantes, os estranhos, até mesmo aqueles que vinham portando armas e lanças e tudo mais, né, mas eles ofereciam sempre um banquete antes, aí o banquete de novo, um banquete antes de tratar de negócios ou de ir para a paulada, né, se fosse o caso. Muito festivos nesses banquetes, muito dados ao consumo de cerveja, de álcool, de vinho, né, muito ferozes em combate, nem por isso, né, inclusive há alguns relatos de romanos que falam da fúria deles vir justamente de um estado de embriaguez que incitava essa ferocidade. E um povo bastante supersticioso, ou seja, bastante dado a práticas religiosas que contrastavam com a dominante percepção mais estoica que os romanos tinham herdada dos gregos, de que a religião era uma coisa, não era uma coisa a ser sublimada, mas que não era mais tão estática, que não era mais tão voltada para uma interação mais cerimonial, né, com o sagrado. Os romanos já eram bastante estoicos, né, bastante centrados nesse aspecto. Estou recebendo a visita aqui da Batata, é um gatinho aqui, vem aparecer aqui, olha lá, esta é a Bá, fala oi, agora pode continuar com a sua busca. E assim, essa percepção dos celtas do período clássico, ela é bastante mesclada, e isso vai gerar o quê? Você tem, por um lado, o povo ligado à natureza, criador de animais e cultivador da terra. Por outro lado, você tem o guerreiro feroz. Por um lado, os anfitriões, né, de grande hospitalidade. Por outro, o guerreiro feroz. Então, cada um desses elementos da antiguidade vai ser pensado no futuro, virá a ser pensado no futuro de acordo com o interesse de quem está estudando ou escrevendo sobre os celtas. Então, às vezes eles são bárbaros insuportáveis, às vezes eles são os antecessores da nova era, né? Então a gente vai ter uma série de distorções posteriores. Por isso que eu estou dando ênfase aqui a como eles eram retratados pelos seus contemporâneos, né? No caso aqui clássico de gregos e romanos, em contato com os celtas, e o que eles escreveram, esse registro todo que eu passei para vocês. É importante que isso tudo é feito, evidentemente, no período em que os celtas são romanizados, eles são absorvidos pelo Império Romano, eles ganham, a cultura celta vai absorver a cultura do invasor, da mesma forma que a cultura invasora acaba
absorvendo elementos da cultura celta também. Esse processo simbiótico ele é bastante comum entre conquistador e conquistado, né? Agora, tem o seguinte, quando cai o Império Romano, vai cair a importância dos celtas, porque Roma vai estar, às vezes, lidando aquele período, vai estar às voltas com outros povos bárbaros, né? Notadamente os germânicos, né? Suevos, alemanos e aqueles todos que causam a queda do Império Romano. Então, nós vamos ter, evidentemente, com a queda do Império Romano, a queda da ordem social que havia se estruturado na Gália romanizada, no que se chama sociedade galo-romana. O mesmo vale para a Grã-Bretanha, né? A Grã-Bretanha havia sido romanizada também. Com o colapso de Roma, ao colapso dessa sociedade mesclada, a cultura celta primitiva, primordial, vai sobreviver, a bem dizer, apenas na Irlanda, porque a Irlanda não foi romanizada. Aí começa a importância da Irlanda para os estudos celtas. Mas nós não vamos falar disso agora, por enquanto, que eu quero continuar vendo, né, caminhando no tempo e mostrando essas diferentes visões dos celtas. Durante a Idade Média não vai ter registro. A Idade Média é um período em que a literatura ela perde muito, mas, por outro lado, como a literatura fica restrita aos mosteiros medievais, na Idade Média nós vamos ter uma profusão de cópias, de novas... cópia, a versão a palavra é essa mesmo, novas versões de textos da antiguidade feitas pelos monges cristãos, pelos monges copistas, que tinham por função justamente isso, fazer várias cópias dos manuscritos que eram encontrados para que o conhecimento não se perdesse, para que o Ocidente pudesse preservar a sua história, ainda que restrita ali dentro do mosteiro, dada a instabilidade social e política do período, né? Então, esses monges copistas preservam os textos que vão ser resgatados séculos depois no Iluminismo, né? E é bom deixar claro que nesse período, a Irlanda, que não havia sido romanizada, ela se torna um centro de saber, porque o isolamento da Irlanda faz com que ela seja um lugar onde a guerra, a peste, as instabilidades políticas da Idade Média não afetem tanto. Então, a Irlanda vira mesmo um centro de saber para que as gerações futuras pudessem... As gerações futuras vão se beneficiar muito, mas quem mais se beneficia do isolamento da Irlanda como centro de saber são os contemporâneos mesmo, que enviam, né, muitos jovens nobres do continente europeu, até mesmo do leste europeu, são enviados para a Irlanda para lá estudar com os monges irlandeses, né, que preservaram essa sabedoria toda ali nos seus manuscritos. Inclusive, elementos que não são encontrados nos mosteiros medievais do continente europeu, porque na Irlanda, como não houve romanização, não houve ruptura com a ordem social cultural anterior. Então, os monges cristãos irlandeses são os responsáveis pela preservação dos saberes da Irlanda celta. Muito do que a gente sabe hoje sobre mitologia, sobre costumes sociais dos celtas, vem justamente desses primeiros manuscritos irlandeses, retratando as lendas celtas, os costumes da Irlanda celta, a legislação da Irlanda celta e assim por diante. Então, a Irlanda é fundamental. Não necessariamente nesse período, mas para o futuro ela será fundamental para o resgate, aí sim, mais próximo do que fosse a cultura celta. Nós passamos então da Antiguidade para a Idade Média com menos registros. Vamos chegar agora no Iluminismo, ao fim da Idade Média, quando há um movimento, uma busca desesperada pelo passado clássico, e evidentemente o passado clássico é a principal fonte da literatura contemporânea de gregos e romanos, e isso tudo vai ser relido pelos iluministas, pelos homens do iluminismo, que vão gerar, inclusive, um movimento bastante interessante é um eufemismo, chamado antiquarismo, né? O antiquarismo tem como berço ali a Grã-Bretanha, eram nobres ingleses bastante ricos, que saíam escavando as suas terras em busca de vestígios da antiguidade. Primeiro de vestígios clássicos, que eles queriam comprovar a presença de gregos e romanos ali, encontram pouco, encontram mais a militaria romana, mas encontram evidentemente muita evidência de povos anteriores, entre eles os celtas, e especialmente também os povos neolíticos, né, e as suas grandes estruturas em rocha, né, em pedra, os megálitos, sejam dolmens, menires, círculos, ranges, Stonehenge, assim por diante, e esses antiquários, que são precursores da arqueologia,
eles vão falar dos celtas como uma mescla de bárbaros e nobre selvagem, dependendo do que eles querem enfatizar. Eu tenho aqui alguns livros do século XIX, de 1890, 1880, desses antiquários, falando dos celtas como, já mencionei isso em vídeos passados, deem uma olhadinha no anterior, dois antes, em que a gente fala, eu menciono aqui como eles viam os celtas como uma das 12 tribos perdidas de Israel, tentando dar um status elevado para a tradição espiritual judaico-cristã, né, aos seus ancestrais celtas. E os maçons nesse período também vão se fascinar com os celtas, e os maçons britânicos incorporam nos seus níveis hierárquicos elementos celtas, né, elementos celtas. O Barry Cunliffe, o grande escritor, grande historiador, o professor Barry Cunliffe, fala que nesse período nós vivemos uma verdadeira celtomania. Tudo que era antigo era celta. Então os dólmenes eram dos celtas, eram as mesas dos druidas. A sabedoria ancestral do judaísmo e do cristianismo tinha origem nos celtas, nos druidas celtas da Grã-Bretanha. Cristo teria sido crucificado, segundo alguns dos escritores da época, num carvalho, né? E a Grã-Bretanha era a terra prometida, era Canaã. Então é uma grande mistura, né? Por a falta de critério acadêmico que existia na época, né? As ordens maçônicas contribuem um bocado para isso. Mas isso tudo, essa celtomania, como diz o professor Cunliffe, vai gerar um movimento paralelo muito interessante, que é o do nacionalismo pautado em cultura celta. Porque nós estamos vivendo aqui no século XIX, prestes a virar para o século XX, o apogeu do Império Britânico. E as principais vítimas do Império Britânico foram a Índia, evidentemente, né? Tá aí o Gandhi como figura que todo mundo conhece, que vem desse período da luta pela independência da Índia, mas quem mais sofreu mesmo foram as chamadas nações da periferia celta. Nós temos a Grã-Bretanha com o centro, né, a Inglaterra como centro de poder, Londres emanando o poder do Império Britânico, mas aí temos Escócia, País de Gales e Irlanda sofrendo uma barbaridade, né? Eram nações, no caso específico da Irlanda, uma nação que havia sido independente, a Escócia também, era um Reino Unido com a Inglaterra em pé de igualdade, mas que durante o Império Britânico sofrem grande opressão econômica, política e cultural. E essa celtomania do século XIX vai gerar ali um movimento nacionalista galês, um movimento nacionalista irlandês, que busca no seu passado celta uma identidade cultural que mostre para eles: nós somos diferentes do nosso opressor inglês. Nós temos uma língua própria, uma espiritualidade própria, uma literatura própria, um passado próprio, heróis diferentes. Nós não precisamos de Rei Arthur, nós temos Finn McCool. Isso era uma crença bastante difundida na Irlanda. Nós temos Cuchulainn, né? Então, os heróis, há um resgate do aspecto heróico da Irlanda celta, do país de Gales celta, nesse período. E vejam como são as coisas, para não parecer que é tudo, que bonitinho, a luta do oprimido contra o opressor. Napoleão III, imperador francês, usa o seu passado celta, gaulês, para justificar o imperialismo francês daquele momento. Nós estamos aqui no mesmo período em que irlandeses e galeses lutam pela sua independência, e Napoleão III justifica o imperialismo francês, falando de um passado guerreiro, de um passado expansionista, gaulês, celta, portanto, personificado pelo líder Vercingetorix, que lutou contra Júlio César, né? Impôs seríssimas derrotas a Roma até sucumbir diante do poder militar de Roma. Mas vejam que pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Como diz o ditado do interiorzão aqui de São Paulo. Então, o mesmo nacionalismo que justifica a independência de Gales e da Irlanda é usado pela França imperialista, o mesmo passado celta motivando isso tudo. Chegamos ao fim do milênio, chegamos ao fim do século XIX, virada para o século XX, e aí nós vamos ter então a consolidação dos estudos celtas, como a gente já falou, né, através da antropologia, através da École des Annales, na historiografia, através da antropologia, enfim, da arqueologia. Há uma série de estudos que vão limpar a área
E no fim do próximo milênio, no fim do século passado, e aí o século XX com essa estruturação, no fim do milênio, nós vamos ter de novo os celtas sendo evocados com fins políticos, porque nós estamos vivendo a consolidação da União Europeia e os teóricos da União Europeia se apropriam da imagem dos celtas para falar de um povo sem fronteiras, um povo que espalhou-se por todo o continente europeu, né, mantendo uma irmandade, mantendo uma união. Mal sabem eles, lógico que eles sabiam, mas como eles omitem, né, como as imagens são manipuladas, eles não falam das imensas guerras disputadas entre as tribos celtas na antiguidade. Mas eles falam dos celtas como um elemento comum pan-europeu, o termo que eles usam é esse, para justificar a União Europeia. Vejam que, né, depende muito do interesse de quem está estudando a cultura celta. E se a gente for aqui para a reta final desse vídeo, se a gente for falar do enfoque da espiritualidade da religião, é evidente que esses estereótipos dos celtas vão ser utilizados, né? Então, o nobre selvagem, sua ligação com a natureza, vai alimentar uma percepção da espiritualidade celta, né? Algumas correntes neopagãs menos iluminadas, vamos dizer assim, vão ver os celtas como opositores do cristianismo, como se o cristianismo fosse a raiz dos males do mundo, né? E ignorando que foram os cristãos que preservaram a cultura celta na Idade Média, né? E a parte mística e mágica, né, que tão bem registrada pelas fontes clássicas, ela vai ser explorada pelas ordens maçônicas, que, como eu já citei aqui, e pelos herdeiros das ordens maçônicas voltados para um renascimento da espiritualidade celta. Nós estamos aqui em meados do século XX, 1940 em diante, notadamente pela obra de Gerald Gardner, o inventor da Wicca, que falava que a Wicca era uma sobrevivência dos celtas. A gente sabe evidentemente que não, que a Wicca era fruto da imaginação muito fértil do Gardner, mas também do estudo que ele tinha de práticas mágicas aliadas a um estudo ainda ali incipiente do que fosse de fato a espiritualidade celta, né? Nós estamos aqui em 1940, esses estudos todos da antropologia estavam começando a ganhar forma, ainda existia muito joio para ser separado do trigo, até que a gente conseguisse ter uma percepção um pouco mais límpida, um pouco mais cristalina. Qual é o problema? O problema é que os textos desses místicos, como Gardner e seus seguidores da Wicca, depois do druidismo britânico, até nós chegarmos até chegarmos no século XX, já na década de 80 do século XX, com o Philip Carr-Gomm, que dá mais solidez, que dá mais consistência, que tira um pouco dessa mística sem historicidade, sem comprovação histórica. Isso é preservado, porque muito pouca gente tem disposição, capacidade, no sentido de possibilidade de mergulhar em tudo isso que eu falei aqui, né? Vocês estão vendo aqui atrás o cenário de livros aqui, não é painelzinho, é livro mesmo, né? Comprado ao longo de muitas décadas, trazido da Irlanda, trazido da Inglaterra, enfim. São muitos anos para a gente poder separar o que é factual do que é fantasia, né? O que eu quis mostrar para vocês? Que ao longo da história, mesmo do princípio das fontes clássicas, há fantasia no retratar dos celtas. Como é que não haveria agora, 2000 anos depois, né? Qual que é o diferencial? O diferencial parte de quem está escrevendo, de quem está estudando celtas e o quanto ele quer permitir que haja de fantasia. Porque muita gente permite que haja fantasia, muita gente pauta apenas na fantasia, e aí eu faço críticas seríssimas a gente que fala, isso aqui é celta. Não, não é, amigo, não é. E como eu falei lá atrás, né, uns 4 vídeos atrás, celta de que período, cara pálida? Você está falando do movimento nacionalista galês ou você está falando da antiguidade da Gália? Né? As pessoas confundem Gália com Gales hoje em dia, né? E dizem que estão falando de celtas. Pelo amor de deuses todos, né? Não dá para a gente viver numa percepção tão tacanha como essa. Então, esse vídeo aqui ele é um pouco mais extenso porque eu queria justamente mostrar como é natural que haja distorção. O que não é natural... E aqui eu faço até uma pausa grave mesmo. O que não é natural é você saber e fazer a distorção propositalmente, intencionalmente, né? Isso aí já é falta de escrúpulos mesmo. Então, o que eu quero deixar muito claro para vocês é justamente
Ao longo do tempo nós tivemos, evidentemente, muitas distorções, porque a história é contada por um observador. E o observador não é quem está vivenciando, né? Nesses casos aqui. A importância da École des Annales, da historiografia da École des Annales, é justamente isso. É muito mais pautada não no relato oficial, mas sim no vestígio extraoficial, no diz-que-diz-que, no que sobra ali do povo mesmo. E aí a gente consegue filtrar um pouco melhor quando a gente compara um ao outro e chegar a um elemento um pouco mais consistente do que seja a espiritualidade celta. Todas essas visões que eu falei para vocês aqui, elas estão muito mais pautadas na história do que na espiritualidade, perdão. Só que se eu não mostrar essa parte da história, eu não chego à percepção da historicidade da espiritualidade. Historicidade da espiritualidade, dá para entender, né? Então, assim, eu quero que, quando a gente fale da espiritualidade celta aqui, a gente tenha uma percepção de que o que está sendo dito aqui está pautado historicamente. Tem lastro, tem substância, né? Tem propriedade, não é achismo, não é mera repercussão, mera continuidade dos achismos do século XIX e começo do século XX, né? Das distorções manipuladas por ordens iniciáticas, por grupos de interesse e assim por diante. Tá bom, gente? Então, há muito trabalho a ser feito, sim, especialmente diante da literatura que costuma ser publicada em website, em blog, né? Em literatura não oficial. É muito importante a gente tomar cuidado se a gente quer mesmo acessar a espiritualidade celta, a herança celta, isso como um manancial de saberes para os dias de hoje, que é o que eu falei lá no começo, nos primeiros vídeos, né? O nosso objetivo é justamente esse. Então, há que limpar um pouco o terreno se a gente quiser poder plantar, né? E o que esse vídeo aqui, ele é justamente, todos esses vídeos que eu tenho feito, tem justamente esta função de limpar o terreno, tá? Vou ferir suscetibilidades, pouco importa, venho fazendo isso há décadas, né? Lembro que durante um tempo eu fui persona non grata no universo do neopaganismo aqui em São Paulo, porque eu falava as coisas do jeito que elas são e não do jeito que as pessoas queriam, né? E algumas lideranças se melindraram um pouco com o que eu estava apresentando, né? Ok, né? Eu estou aqui ainda fazendo o meu trabalho, né? O público e os comentários que eu recebo aqui mostram que acho que estou fazendo alguma coisa certa, né? E a função é essa, eu faço em nome desta herança muito importante e muito rica para que ela possa ser acessada por mais e mais pessoas, né? Daí a importância de se livrar os saberes da desinformação e a importância o objetivo desses vídeos aqui, né? De passar isso tudo para adiante. Esse é o vídeo mais longo que eu fiz até hoje. Espero nunca mais repetir um vídeo de 23 minutos. A gente vai fechar agora. Mas estou encerrando aqui. Gente, dúvidas, questões, comentários aqui. Ou se preferirem uma coisa mais privada, mandem mensagem. Eu respondo na medida do possível. Mais uma vez, muito obrigado pelos comentários que vocês têm dado. Deem o clique, divulguem o vídeo. Assinem o canal. Aquilo tudo que vocês já sabem de rede social. É muito importante que a gente continue nesse bate-papo, mas para isso eu preciso mais assinaturas de vocês, mais cliques de vocês, para eu ter o feedback mesmo. Não é por nada, isso aqui não é monetizado, não pensem nisso, né? É muito restrito, mas eu quero muito que vocês cumpram esse protocolo do clique, do sininho, do like, do joinha, justamente para eu ter um termômetro de quantas pessoas estão acessando, de quantas pessoas estão curtindo, para que a gente possa nortear esse trabalho, continuar fazendo dele algo significativo para todos nós. Já vamos chegar a 24 minutos, vou me despedir de vocês aqui muito rapidamente. Cliquem no like, cliquem no sininho, assinem o canal, visitem os outros vídeos, divulguem para quem vocês acharem que é interessante. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo. Saudações do Corvo e até lá!